Então, boa tarde, queridos amigos, queridas amigas, boa tarde. Estão todos Boa bem? tarde. Sim. Eu não vos... Quando? Como? Eu não vos vou fazer muito mais perguntas, que acho que a Joana já vos fez perguntas que chegam, não é? Não, vocês é que nos vão fazer perguntas daqui a um bocadinho, está bem? Então, já fizeram a introdução também, o meu nome é Leandro. Sou a Sílvia. Peço desculpa, a minha voz está muito afetada, mas vou tentar conseguir. Senão o Leandro vai falar todo o tempo. Isto é uma boa estratégia, ficar assim mesmo na altura do workshop, né? Assim é desculpa para ser o outro a falar mais, não é? Então, nós hoje vamos falar sobre namoro. E aqui no ecrã, vocês têm o QR Code, para quem quiser, porque nós na segunda hora vamos estar separados, moços para um lado, moças para o outro, e vamos ter, no tempo que nos permitir, vamos ter esse tempo para procurar responder às perguntas que vocês fizerem. Sim. Como? É para os dois, porque aquilo depois nós partilhamos. Ok? Pronto. Estejam à vontade, porque aquilo também dá para fazer resposta, aliás, dá para fazer pergunta de forma anónima. Está bem? Tem ali também os nossos detalhes, se vocês mais tarde quiserem alguma questão, se tiverem algum pedido de oração, nós estamos aqui para vos servir e é um prazer falarmos deste assunto. Não é? Ok? Ora, muito bem. Então, mal me quer, bem me quer. Vocês sabem de onde é que vem esta ideia, mal me quer, bem me quer? Vem daquela flor, não é? Vocês já devem ter visto, né? Tirar uma pétala, mal me quer, bem me quer, não é? Agora, há uma história, houve alguém que disse, aliás, alguém que fez uma questão a uma audiência e perguntou se vocês fossem andar de avião, já agora, quantos de vocês têm medo de andar de avião? Posso ver as vossas mãos? Alguns, sejam sinceros, ok? Não muitos, tudo bem. Agora, imaginem que vocês estavam prestes a embarcar e o piloto fosse ao microfone dizer: senhores passageiros, senhoras passageiras, preparem-se porque sejam bem-vindos a bordo e eu gostaria de vos afirmar que neste voo nós temos uma probabilidade do avião se despenhar, temos uma probabilidade de cerca de 60% durante a primeira meia hora de voo, até chegarmos às nuvens, até essa parte. Depois de passarmos as nuvens, essa probabilidade desce talvez para 30%. Ainda assim, mesmo em pleno voo, há também uma probabilidade de cerca de 15 a 20% de que o avião ainda assim venha a cair. Quantos de vocês gostavam de embarcar num voo assim? Ainda assim, pronto, ótimo, tudo bem, gostam de tomar o risco, muito bem, ok? Mas, amigos, deixem-nos dizer que o namoro é uma aventura, é uma viagem que pode levar a longa duração, não é? Pode levar e deve, ou seja, o objetivo é de levar ao casamento, mas segundo as estatísticas, muitos desses voos que levantam e que passam pela parte do casamento, que passam por aquela turbulência dos primeiros anos, muitos desses voos, o que é que lhes acontece? Eles despenham-se, não é? E nós vemos essa realidade à nossa volta, mas não é por isso que nenhum de nós tem desistido de embarcar nesse voo, certo? E é por isso que vocês estão aqui, não é? Agora, nós também sabemos que há princípios que nos foram colocados à disposição para minimizar as chances de este voo se despenhar ou, tornando isto na parte positiva, para que o nosso namoro, para que o casamento tenha sucesso e venha a ser um voo com o mínimo de turbulência possível. Amém? Então, nós vamos começar aqui por falar: é realmente amor? Então vamos deixar-vos algumas citações que falam o que é o verdadeiro amor. Porque há jovens que pensam, até adultos, confundem amor com o que é a paixão, os tingles, que é aquelas faíscas, aquela atração. Mas isso não é o verdadeiro amor.
Então vamos ver o que é que estes textos nos dizem sobre o verdadeiro amor. E podemos ver o que dizem Patriarcas e Profetas. O verdadeiro amor é um princípio elevado e santo, inteiramente diferente em seu caráter daquele amor que se desperta por um impulso e que subitamente morre quando é severamente provado. E nós podemos testificar disso ao longo dos nossos 13 anos de casamento, de casados. E quem está aqui casado também pode testificar disso, que quando há verdadeiro amor e quando há Deus no relacionamento, porque Deus é a fonte do amor, é só nele que conseguimos ter esse verdadeiro amor em nós, para nos amarmos um ao outro também. Esse amor subsiste a qualquer prova. Podem vir as maiores provas na nossa relação, esse amor subsiste. E o problema, muitas vezes, quando se entra num relacionamento, e se tem aquela paixão, aquela chama que muitos confundem com o amor, o princípio do amor, muitas vezes o relacionamento pode continuar e chega-se a um ponto mais tarde em que se vê que não é verdadeiro amor e o relacionamento pode ir por água abaixo. E quando vêm os problemas, as provas, uma doença, qualquer que seja a prova mais forte que seja, essa paixão, esse impulso inicial desvanece e o relacionamento vai por água abaixo. Então é importante terem em mente o que é o princípio do verdadeiro amor. É o mesmo um princípio que vem de Deus. O verdadeiro amor não é uma forte, ardente e impetuosa paixão. Ao contrário, é calmo e profundo na sua natureza. Olha para além das meras exterioridades, sendo atraído pelas qualidades apenas. É sábio e apto para discernir e a sua dedicação é real e permanente. E deixa-me dizer-vos já, se vocês sonham em casar-se um dia, e acredito que sejam um dos vossos sonhos, para estarem neste workshop pelo menos, acredito que desejem um dia casar-se, ter alguém especial para a vossa vida. Mas deixem-me dizer-vos já, o casamento não vos vai fazer feliz. O casamento por si só não vos vai fazer feliz. Marriage will not make you happy. Ok? Não é para vos desencorajar, mas é só para terem a noção que tem que haver algo mais. E nós vamos falar isso, vamos discutir também, vamos falar quando estivermos divididos em grupos, que tem que haver algo muito mais forte. A pessoa tem que estar completa em Cristo, fundada no verdadeiro amor de Deus, para poder ter uma vida feliz. E não é o casamento por si. Às vezes as pessoas... Eu já fui jovem, ainda sou jovem, mas já fui mais jovem. Como vocês, eu desejava também ter uma família, casar. Achava que ia ser um mar de rosas. E é bom. Mas é só por dizer... Às vezes temos aquela ideia. Ok, eu quero casar para ser feliz. Vou ser feliz o resto da minha vida. Mas precisamos ter Cristo primeiro. E só sendo completos primeiro, buscando esse amor, esse verdadeiro amor primeiro em nós. E depois Deus vai nos guiar para a pessoa. Se nós quisermos que Deus nos deixe guiar. Nós já vamos falar nisso também. Mas temos de estar completos nele primeiro. Receber esse amor dele para podermos partilhar o amor que vem de Deus com a pessoa. E é importante escolher uma pessoa que também receba esse amor de Deus e esteja completa em Cristo para poder partilhar no futuro, ter uma relação com este princípio fundamental que é o amor, o verdadeiro amor. Amém. Se vocês tiverem as vossas Bíblias, convido-vos a abrir em Gênesis, no capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Vamos lá ao início. Ver o que ali nos diz no versículo 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18. E diz-nos ali, e disse... Aliás, eu tenho o microfone aqui, não é? Ok, desculpa. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja como? Esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele.
Agora, nós vemos aqui que é interessante que aquele que prepara a adjutora, aquele que prepara a companheira, é Deus, não é? E eu creio que nós aqui temos também o princípio que para os nossos tempos, nós devemos deixar que aquele que vai arranjar o companheiro ou a companheira, não sejamos necessariamente nós, mas que seja Deus a colocar essa pessoa na nossa vida. Agora, há também aqui um detalhe que eu gostaria de deixar. É que nós muitas vezes pensamos que o casamento é como se fosse quase como o objetivo máximo a atingir na vida. E na realidade não é. Aliás, nós até podemos pensar que quando Jesus fala sobre os sinais que haveriam antes da segunda vinda, ele ele transfere a nossa atenção para os tempos de Noé, é que ele diz que os fins dos tempos, antes de Jesus voltar, será como nos dias de Noé, em que eles casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, há alguma coisa mal em casar? Não. Mas certamente naquela altura o casamento era de tal forma uma prioridade que eles só pensavam nos relacionamentos e acabavam por deixar as coisas de Deus para trás. E nós, amigos, nós podemos estar nesse mesmo perigo hoje em dia se nós estamos colocando Deus em segundo ou terceiro plano e estamos buscando, em primeiro lugar nas nossas vidas, arranjar alguém para satisfazer alguma necessidade que nós temos no nosso coração. Porque a Bíblia ensina-nos que nós, na realidade, primeiro, acima de tudo, nós devemos ter o nosso coração cheio com o amor de Deus. Porque um dos problemas que muitas vezes causa grandes desapontamentos em relacionamentos é que nós vamos com um copo vazio para um casamento e estamos à espera que a outra pessoa vá encher esse copo vazio. E o problema é que essa pessoa nunca vai poder preencher o vazio que só Deus pode preencher nas nossas vidas. E muitas vezes isso resulta numa frustração. Tu não preenches, tu não estás a responder às minhas necessidades. Eu não sou feliz contigo. Amigos, a nossa fonte de satisfação, em primeiro lugar, tem que estar em Deus. Amém? E é por isso, amigos, que quando se vocês vierem comigo a 1 Coríntios capítulo 7 e ao versículo 7, Coríntios 7 e versículo 7, nós vamos ver aqui que o casamento, na realidade, não é um mandamento. É, sim, um chamado. E há pessoas que são chamadas para se casar, mas há pessoas que são chamadas para permanecerem solteiras. Vejam o que nos diz ali em 1 Coríntios 7, 7. Estamos todos lá? Quase. Amém. O que é que nos diz aqui? Misericórdia. 1 Coríntios 7, 7. Amém. Diz aqui, Paulo fala aqui dizendo, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Como é que era Paulo? Casado ou solteiro? Solteiro. E ele está dizendo, eu gostava que todos fossem como eu, solteiros. Mas ele depois diz, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Ou seja, ele está dizendo que ser solteiro é um dom e ser casado é também um dom. Por isso, se alguém está aqui que tem sido solteiro, ou se alguém que vai ver esta gravação e que tem sido solteiro e acha que ser solteiro é uma maldição de Deus, não. Ser solteiro é um dom de Deus. E há pessoas que permanecem solteiras e que servem melhor a Deus solteiras nesta vida do que se fossem casadas. Nós pensamos, por exemplo, no exemplo de Paulo. Podemos pensar, claro, no exemplo óbvio de Jesus Cristo. Podemos pensar em mais quem? Alguém se lembra de mais alguém solteiro na Bíblia? Daniel, por exemplo, ok? Jonas. Ok? Ou seja, nós temos exemplos na Bíblia de pessoas, homens e mulheres, que fizeram grandes coisas para Deus, que se tivessem sido casados, provavelmente não teriam tido a mesma capacidade. Ou seja, isto é um parênteses só para encorajar aqueles que são solteiros, que porventura permaneçam solteiros, para que se lembrem que ser solteiro não é uma maldição, é um dom divino e pode ser uma grande bênção para a tua vida. Agora,
Falando ainda do verdadeiro amor. Posso ter o slide? Sim. Vejam só que o amor é uma planta que vem de onde? Que vem do céu, de origem celeste. Não é insensato, não é cego. Aliás, isto é o contrário daquilo que a gente ouve, não é? O que é que nós costumamos ouvir? O amor é cego, não é? Segue o que sentes. Se vocês forem a ver o que as estrelas de Hollywood ou da MTV, tudo o que eles falam, é tudo amor é amor, love is love, não é? Segue o que sentes, segue o teu coração. Mas na realidade, amigos, a Bíblia dá-nos um plano, ou dá-nos uma definição de amor completamente diferente. Diz ali, é puro e santo, mas a paixão do coração natural é algo totalmente diferente. Enquanto o amor puro inclui a Deus em todos os seus planos e está em perfeita harmonia com o seu espírito, a paixão é teimosa, precipitada, insensata, desrespeitando todos os limites e fazendo o objeto da sua escolha um ídolo. Ou seja, a pessoa não raciocina. Há pessoas, às vezes, à nossa volta ou à volta do moço ou da moça que estão num relacionamento que não é sadio e há pessoas, até de confiança, que estão dizendo olha que isto não é o melhor para ti. Olha que há alguns alertas nesse relacionamento. Vai com muito cuidado. Olha que se calhar seria melhor isto parar por aqui. E amigos, quando há paixão, quando a paixão domina, nós estamos cegos. O indivíduo está cego, né? O indivíduo não vê mais nada. O indivíduo não ouve. Na realidade, há um texto na Bíblia que nos fala assim. Se podem vir comigo a Juízes, capítulo 14. E depois eu vou deixar de passar. Juízes 14. Nós vamos voltar mais tarde a este texto. Mas nós vemos um exemplo disto mesmo na história de um grande homem que tinha nascido para fazer grandes coisas para Deus e que a vida dele, na realidade, foi um verdadeiro fracasso. Porquê? Precisamente por causa deste conceito de confundir paixão com amor. De quem é que estamos a falar? Alguém? Sansão. Muito bem. Juízes, capítulo... Qual foi o capítulo que eu disse? 14. Estamos lá? Misericórdia? Amém? Amém. Então diz aqui, e desceu Sansão a Timnata, e vendo em Timnata uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse, vi uma mulher em Timnata das filhas dos filisteus, pois agora tomai-me por mulher. Porém o seu pai e sua mãe disseram, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem na igreja adventista, para que tu vás tomar mulher dos filisteus daqueles incircuncisos? E Sansão disse ao seu pai, toma-me esta, porquê? Porque ela agrada aos meus olhos. Estamos a falar de amor ou estamos a falar de paixão? Paixão, não é? Estamos a ver alguém que coloca de parte o raciocínio, coloca de parte o conselho de alguém que tem já grande experiência, coloca tudo aquilo de parte só porque a pessoa está completamente quase que embriagada a dizer é aquilo e tem que ser aquilo e eu quero aquilo já imediatamente. Só para dar então este exemplo de diferença entre o verdadeiro amor que é de origem celeste e aquilo que é a paixão carnal. Então, vamos ler agora este texto que fala na mesma linha e está em Fundamentos de Educação Cristã. Pesem cada sentimento e observem todo o desenvolvimento de caráter na pessoa a quem pretendem ligar o destino da vossa vida, da sua vida. O passo que vão dar é um dos mais importantes na vida e não deve ser dado precipitadamente. Conquanto possam amar, não amem cegamente. Isto é muito importante e como o Leandro disse, quando há aquela fase da paixão, como aconteceu com Sansão e como acontece infelizmente com tantas pessoas que estão naquela fase mesmo de como se fosse nas nuvens, a paixão é tudo tão bom e acreditam que é aquela mesma pessoa com quem vão ser felizes o resto da vida.
é preciso ter cuidado, porque a paixão é enganosa. A paixão pode ser enganosa e quando passa essa fase pode ir tudo por água abaixo. Como está ali escrito, é importante pesar cada sentimento e observar bem o caráter da pessoa com quem se pensa a unir para o resto da vida. Há pouco tempo ouvi uma apresentação sobre este tema e o apresentador falava que acontece muitas vezes, e pode acontecer com vocês, a pessoa sentir-se atraída e sentir essa paixão que pensa que é amor pela pessoa errada, não é? E isso é enganoso, porque isso vai ativar hormonas no cérebro que funcionam um bocado como a dopamina, a dopamina, em que vai atrair os sentimentos, aquela parte da atração, da paixão, e o lobo frontal vai deixar de racionalizar corretamente. E é importante terem essa consciência disso, porque há estatísticas que mostram que relações que começam nesta base, ao fim de mais ou menos 2 anos, já terminaram, mesmo entrando já no casamento. Então é preciso ter calma, não se precipitarem e dar tempo. Dar tempo porque é importante avaliar o caráter da pessoa e pôr de lado o máximo as emoções, a paixão, aquela atração, sair da fase da nuvem, mas pôr-se de joelhos e perguntar a Deus: é realmente esta pessoa que tens para mim? Avaliar o caráter da pessoa. Vamos já falar também de outros aspectos em relação a isso. Mas o mais importante é deixar que seja Deus, que seja o plano de Deus e que seja Ele a escolher aquilo que eu preciso para a minha vida, para o meu futuro. E sem precipitação. O casamento é alguma coisa que influenciará e afetará a sua vida tanto neste mundo como no porvir. E um cristão sincero não levará avante os seus planos nessa direção, sem conhecer que Deus lhe aprova as intenções. Não quererá escolher por si mesmo, mas sentirá que Deus deve escolher. Isto é o mais importante. Se esquecerem de tudo o resto que a gente disse hoje no workshop, não se esqueçam desta parte. Vou ler outra vez. Um cristão não levará avante os seus planos nessa direção, sem conhecer que Deus lhes aprova as intenções. Não quererá escolher por si mesmo, mas sentirá que Deus deve escolher. Okay? Lembrem sempre disso. Deixem Deus escolher a pessoa que quer para a vossa vida. Não escolham por vocês próprios. Vocês sentem-se atraídos por aquela pessoa, por aquele rapaz, por aquela rapariga. Deixem Deus escolher. Orem antes de se envolverem emocionalmente com a pessoa. Antes de haver intimidade emocional. Antes de haver seja o que for. Orem muito. E deixem Deus escolher. Não temos de nos agradar a nós mesmos, pois Cristo não se agradou a si próprio. Não quero que entendam que estou querendo dizer que alguém deve casar-se com uma pessoa que não ame. Claro que não. E Deus quer que haja amor no relacionamento. Devemos amar a pessoa. Pois isso seria pecado, não é? Casar com uma pessoa que não se ama. Porém, a fantasia e a natureza emocional não devem ter permissão de dirigir para a ruína. Ok? Lembrem-se do exemplo que o Leandro disse do avião, não é? Se a probabilidade dele cair é muita, não devemos permitir que a fantasia e a natureza emocional possam dirigir uma relação para a ruína. Deus requer todo o coração, o supremo afeto. Se há qualquer assunto que deveria ser considerado com calma e reflexão e juízo desapaixonado, é o assunto do casamento. Se há tempo em que se necessita da Bíblia como uma conselheira, é antes de dar um passo que ligue pessoas por toda a vida. Então, temos aqui a palavra de Deus, não é? Que é a nossa conselheira.
até para tudo na nossa vida, para os relacionamentos. Temos também o espírito de profecia. Leiam, orem, perguntem a Deus qual é o caminho que queres que eu siga, qual é a pessoa que queres para a minha vida. E Deus vai nos guiar, vai-vos guiar. Assim como nos guiou a nós, como guiou a Joana, que ela contou aqui o testemunho. E acredito que se vocês quiserem serem deixados dirigir-se por Deus, Ele vai vos dirigir para a pessoa que Ele tem para vocês. Agora, vamos passar a um pouco de mais detalhe, ou seja, tivemos até aqui a ver estes princípios gerais. Vamos agora falar sobre formas certas ou formas erradas de namoro. O que é que o moço deve procurar numa esposa? Qual é a primeira resposta? É que ela seja aqui. Lá está. Primeiro, convém, não é? Convém ter a certeza. Mas... Bom. Exatamente. Mas pronto, mas dizemos amém ao que ele disse, não é? Mas se nós formos a ver, muitas vezes o nosso primeiro critério como homem, e nós vamos falar sobre isto mais a seguir, é o critério de quê? Da beleza, não é? Mas o que é que nos diz lá em Provérbios 31? Vamos lá? Vamos lá, porque temos lá vários versículos a ler. Está bem? Provérbios 31. Provérbios 31 e no versículo 30. Provérbios 31 e no versículo 30 diz-nos ali que enganosa é o quê? A graça ou a beleza e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ou seja, se nós, homens, fizermos um investimento em alguém só porque a pessoa é bonita, nós estamos a fazer um investimento, um pobre investimento. Porquê? Porque, passado algum tempo, vais andar na rua e vais ver alguém. Afinal ainda havia melhor, não é? Se for esse, eu estou a dizer se for esse o investimento, não é? Ou a pessoa vai estar sempre à procura de melhor. Eu estou a dizer algo completamente errado. Isto não é verdade, para não? Não, vocês não pensam assim, não? Não. Ok, tudo bem. Tá. Ou seja, se nós estivermos a fazer um investimento somente baseado na beleza, nós estamos a fazer um mau investimento. Porquê? Porque há de haver alguém, ou porque a que está ao nosso lado já passou aquele período de achar o interesse, e começamos a achar alguém mais bonito e nunca acaba, não é? Ou então, o que acontece? Passam os anos e o que é que acontece? A beleza se vai, não é? Ou seja, fizemos um investimento que foi um investimento bastante temporário. Então é por isso, amigos, que nós temos, para fazer um investimento, temos que procurar coisas que sejam mais profundas ou mais duradouras do que isso. Imaginem que vocês tenham, e eu estou a dizer imagina, porque sei que muitos de vocês são estudantes, imaginem que vocês têm uma conta bancária e que têm lá 50 mil euros, ok? Imaginem, porque eu sei que isso não é verdade. Pronto. Mas se tiverem 50 mil euros na vossa conta bancária e se vocês estivessem a pensar, bom, eu vou agora investir este dinheiro. E vocês sabem que ao investirem aquele dinheiro, vocês vão ficar quase sem nada durante muito tempo. Vocês não vão investir à toa, não é? Não vão chegar, por exemplo, se forem buscar um carro, não vão investir esse dinheiro num carro só porque acham que o carro é bonito, certo? Espero eu. São as meninas que estão a responder, ok? Vocês vão ver que se o carro, se ele é duradouro, se ele faz muitos quilómetros, qual é a autonomia dele, certo? Vocês querem fazer um investimento para que não tenham que estar a trocar de carro já passado daqui a pouco tempo, não é? No casamento, nós estamos a fazer um investimento que é para a vida toda, amém? E certamente nós temos que pensar de forma ainda mais profunda do que pensamos quando vamos comprar um carro. Então é por isso que temos algumas dicas daquilo que nós devemos procurar. E aquilo que devemos procurar, a formosura está lá no fim da lista, de Provérbios 31. O que é que está lá no início? Está o que vem aqui. A mulher prudente vem do Senhor. O coração do seu marido confia nela. Tens de perguntar a ti próprio, esta senhora, esta moça, posso eu confiar nela? Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida.
Abre a sua boca com sabedoria e o ensino da benevolência está na sua língua. Eu não sei se vocês já tiveram esta experiência, moços, que vocês já viram alguém muito bonita e vocês chegam lá, aproximam-se e depois de repente aquela pessoa começa a falar e de repente tipo, a pessoa só diz disparate e a voz dela não corresponde nada. Ou seja, aquilo que a pessoa diz não corresponde nada à fachada. Ok? Diz-nos ali, abre a sua boca com quê? Com sabedoria e o ensino da benevolência está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa, não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas mulheres têm procedido virtuosamente e tu a todas sobrepujas. Ou seja, tu estás acima de todas elas. Quem encontra uma esposa acha uma coisa boa e alcança o favor do Senhor. Amigos, se nós colocamos este tipo de questões e procuramos para este tipo de detalhes, estamos procurando fazer um investimento a longo termo, ou para toda a vida. Diz aqui que procure o jovem para lhe ficar ao lado, aquela que esteja habilitada a assumir a devida parte dos encargos da vida, cuja influência o enobreça e refine, fazendo feliz com o seu amor. Tudo isto eu até poderia dizer, nós podemos colocar a pergunta de certa forma. Esta relação vai-me ajudar a ser o melhor servo de Deus? Esta relação vai-me ajudar a preparar-me melhor para o céu? Porque, pensemos nisto, se o nosso objetivo realmente é honrarmos a Deus, prepararmos para a vida eterna, a última coisa que nós queremos é ter alguém que nos vai levar na direção oposta, certo? Ou seja, nós queremos alguém que nos vai ajudar e a quem nós também possamos ajudar para juntos podermos ser a nossa melhor versão, a melhor versão da Sílvia, a melhor versão do Leandro, e ponham lá os vossos nomes para que possamos glorificar a Deus nas nossas vidas. Mas nós vamos falar mais depois quando estivermos a sós na sessão dos rapazes. Agora é a parte das meninas, das moças. Tem mais conteúdo, com certeza, não é? Então, o que é que a moça se deve questionar antes de casar, não é? Também falaremos de certas coisas mais em privado, mas vamos deixar alguns pontos também para partilhar agora em grupo. Antes de dar a mão em casamento, deveria toda a mulher indagar se aquele com quem está para unir o seu destino é digno. Qual é o seu passado? É pura a sua vida e o amor que ele exprime, de caráter nobre, elevado, ou é simples inclinação emotiva? Será que é apenas paixão? Será que o interesse dele em mim é genuíno? Devem colocar-se estas questões. Tem os traços de caráter que a tornarão feliz? Mais uma vez, não é ele que vos vai fazer feliz. É Cristo nele. Se ele estiver ligado a Deus, ele vai vos fazer feliz. Não é por ele próprio. Poderá ela encontrar verdadeira paz e alegria na afeição dele? Ser-lhe-á permitido a ela conservar a sua individualidade ou terá de submeter seu juízo e consciência ao domínio do marido? Nós já vamos falar de alguns sinais de advertência também, que vai na linha do que está aqui escrito. Algumas red flags, bandeiras vermelhas que devem ter em consciência no relacionamento, mas devemos colocar-nos todas estas questões, porque Deus quer que vocês sejam felizes e é importante muita reflexão, observação, observar o comportamento da pessoa, até mesmo perguntar a pessoas familiares ou amigos próximos como é que é aquela pessoa em quem vocês estão interessadas ou ele está interessado em vocês, como é que é o caráter dele, o estilo de vida, as suas intenções, os seus ideais, tudo. É importante pesar tudo na balança e observar e orar muito. Tem meu pretendente mãe? Qual é a qualidade do caráter dela? Reconhece ele suas obrigações para com ela? Tem consideração para com os seus desejos e sua felicidade? Isto é muito importante.
Porque a maneira como o filho trata os pais pode vir a refletir-se muito na maneira como vai tratar a esposa em casa. E eu posso dar-vos um exemplo. Observei já ao longo dos anos e agora há pouco tempo. Por exemplo, o meu sogro, o pai do Leandro, estive a observar agora nesta altura do Natal, ele deixou todos irem passear e ficou ele a aspirar a casa, a pôr tudo em ordem. Eu quis ir ajudá-lo, ele, não, eu faço isto. E eu posso ver isso no meu marido, que muitas vezes ele assume o papel para nos aliviar, para me aliviar o fardo de mãe, que nem sempre é fácil. Ele assume, porque aprendeu isso em casa. E a maneira como ele tratava os pais e trata, isso reflete-se muito no relacionamento com a esposa, comigo. Consigo ver isso e dizer-vos por experiência que é assim. Se ele não respeitar nem honrar a mãe, e neste caso eu diria o pai também, porque o pai e a mãe, pronto, fazem parte do lar. Se não respeitar nem honrar a mãe, porventura manifestará respeito, amor, bondade e atenção para com a sua esposa. Passada a novidade do casamento, continuará a amar-me? Será paciente com os meus erros, ou crítico, despótico e ditatorial? A afeição verdadeira passará por alto muitos erros. O amor não os distinguirá. A escolha do companheiro para a vida deve ser feita de molde a melhor assegurar aos pais e aos filhos a felicidade física, mental e espiritual, de sorte que habilite tanto os pais como os filhos a serem uma bênção aos semelhantes e uma honra ao Criador. Isto é tudo muito importante. Temos que avançar um bocadinho, não é? Se há algum assunto que deve ser considerado com calma e reflexão e juízo desapaixonado, tem mesmo que passar a paixão de lado. É racional, com oração, é o assunto do casamento. Claro que tem que haver amor, mas a paixão, é importante haver uma linha demarcatória entre o que é a paixão e o amor. Se há tempo em que se necessita da Bíblia como uma conselheira, é antes de dar um passo que liga as pessoas por toda a vida. Agora passo a palavra ao Leandro. Então, formas erradas de namoro. E nós vamos falar disto quando estivermos nas sessões separados, mas queria só dar ênfase aqui a uma ou duas coisas. E, aliás, muito daquilo que vocês estão aqui a aprender ou que vão ouvir também na segunda sessão, algumas destas coisas podem ser novas e podem parecer e são completamente contra a corrente daquilo da sociedade em que nós vivemos. E isto é normal, visto que a sociedade vai cada vez mais afastando dos princípios e dos valores de Deus. Agora, vejam só, o rapaz que anda em companhia de uma moça e conquista a sua amizade sem conhecimento dos pais dela, não desempenha um nobre papel cristão para com a moça, nem para com os pais dela. Por meio de comunicações e encontros secretos, poderá ele conseguir influência sobre o espírito dela, mas assim fazendo, deixa ele manifestar aquela nobreza e integridade de alma que possuirá todo filho de Deus. E isto aqui tem a razão de ser, amigos. É que muitas vezes para nós, rapazes, nós pensamos que vamos conquistar a confiança da moça e devemos lembrar que as mulheres são seres mais emocionais por natureza do que os homens, não é? Foi assim que Deus nos fez e isso tem o seu valor. Mas o que é certo é que nós, ao conquistarmos a afeição de uma moça, sem ter o consentimento ou pelo menos o conhecimento dos seus pais, nós acabamos por estar a aproveitar-nos de uma situação que Deus não quer que seja desta forma. Aliás, eu não sei, vocês um dia podem imaginar, vocês rapazes, um dia que vocês sejam pais e se tiverem alguma moça, alguma filha, aquela filha vai ser a menina dos vossos olhos, não é? Vai ser a vossa bebé que vai brincar com vocês, vai ser a vossa princesa, ela vai querer dizer que vocês são como se fosse o marido dela, são o príncipe dela, não é? E ela vai crescer
E a última coisa que vocês vão querer é que alguém masculino apareça e venha a roubar a vossa princesa, as afeições da vossa princesa, sem vocês o saberem. Okay? Aliás, vocês, quando tiverem uma filha, eu não tenho filhas, mas posso imaginar, se tivesse uma filha a crescer e soubesse que havia alguém a querer, tivesse interessado nela e que fosse levá-la sem me dizer nada, eu não ia ficar muito contente, ok? E creio que vocês também não iriam ficar. E isso é um aspecto, mas o outro aspecto é que vocês, ao começarem uma amizade com uma moça e começarem a ver que aquilo há talvez potencial para algo mais, o facto de vocês irem procurar falar com o pai, apresentarem-se ao pai ou à mãe, neste caso, e explicarem as vossas intenções, vocês acabam por ganhar a confiança do pai e da mãe dela e acabam por mostrar também maturidade e acabam por estabelecer um bom fundamento para uma relação futura. Okay? Isto é já pensando a longo termo. Depois há aqui também outro assunto, que é o assunto de brincar com corações. E isto tanto dá para rapazes como dá para moças. Que brincar com corações, vejam só que a palavra que ela usa não é a palavra pecado, ela usa a palavra crime. Brincar com corações não é um crime de pequena magnitude aos olhos de um Deus santo. E todavia, alguns mostrarão preferência por moças e lhes despertarão as afeições e depois vão-se embora, esquecem tudo o que disseram e o feito que isto causou. Um novo rosto os atrai, repetem as mesmas atenções e dispensam as mesmas atenções. Aliás, isto para as moças, se vocês veem um rapaz que é muito simpático com vocês, antes de vocês pensarem que pode haver alguma coisa, observem como é que ele lida com as outras. Porque provavelmente aquele rapaz que é muito simpático, muito gentil com vocês, muito provavelmente ele também é muito simpático, muito gentil com outras mulheres. E isso pode ser um sinal de cautela para vocês se protegerem. Mas para todos, diz-nos que isto de mostrar interesse por uma moça ou por um rapaz, sem ter interesse a longo termo, isto é um crime. Estamos a brincar com as emoções. Estamos a brincar com as emoções e podemos deixar feridas na outra pessoa e pode, claro, ser muito mais difícil depois a situação se terminar. Queres tu falar sobre isto? Unidos são secretos. Ok. Ok, então, amigos, vamos lá a 2 de Coríntios, capítulo 6. 2 de Coríntios, capítulo 6. E vamos ver o que nos diz ali nos versículos 14 aos versículos 17. Segunda de Coríntios, qual capítulo? 6. Qual versículo? 14 ao 17. Muito bem. Vamos ler. 2 de Coríntios, capítulo 6, a partir dos versículos 14. Diz-nos aqui: não vos prendais a um jugo que desigual com infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o crente com o descrente, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amigos, nós vemos aqui claramente que Deus proíbe a união entre o crente e o descrente. E nós podemos ver que isto tem razão de ser. Para aqueles que são casados, nós sabemos que a vida de casado tem os seus desafios. E a última coisa que nós queremos é que a vida de casados tenha ainda mais dificuldades do que aquelas que já têm. Ok? Não é? E se há coisas que nós podemos discordar e temos os nossos desacordos, certo? Há uma coisa que podemos sempre concordar. Vamos ajoelhar-nos e vamos buscar sabedoria do céu. Ok? Marisa. Como é que é? Eu não percebi a última parte. O namoro cristão a 3, com o casal e Deus. Muito bem.
É verdade. Okay? Exatamente. Isso está aqui neste texto aqui. Há de uma pessoa que está em busca da glória, honra, imortalidade, vida eterna. Aliás, deixa eu perguntar, vocês buscam isto? Vocês buscam glória, honra, imortalidade e vida eterna? Sim ou não? Não? Leiam melhor, então. Ok? Há uma pessoa que está em busca de glória, honra, imortalidade e vida eterna. Vocês estão à busca disto ou não? Vocês não parecem muito certos. Ok? Pronto, sim. Ok, amém. Será que então vocês estão à busca desse grande ideal? Será que então devemos formar união com outra pessoa que se recusa a entrar na fileira com os soldados da cruz de Cristo? Qual é a resposta? Não. Haverá você que professa escolher a Cristo como seu chefe e ser-lhe obediente em tudo, de unir teus interesses com uma pessoa que é governada pelo príncipe dos poderes das trevas? E como a Marisa disse de Amós 3.3, podem dois andar juntos se não estiverem de acordo? Amigos, isto é natural. No exemplo de Sansão, Sansão tinha sido um homem colocado de parte para um grande propósito. Qual foi a queda de Sansão? Foi ele ter posto os olhos numa mulher dos filisteus. Qual foi a razão da queda dos israelitas já a entrarem em Canaã? Lá em Números 25 diz-nos que foram as mulheres moabitas. Qual foi uma das grandes reformas que Neemias teve que fazer em Neemias 13? Que teve que ir ter com o seu povo? Qual foi uma das grandes reformas que ele teve que fazer? Uma foi o sábado e outra foi realmente os casamentos com os incrédulos. Ele teve que pôr um fim àquilo. Porquê? Porque os casamentos com os incrédulos acabam por destruir a fé daqueles que são crentes e acaba por afetar a espiritualidade do povo de Deus. E amigos, isto aqui tudo pode ser teoria, mas deixem-me dizer que eu não me considero ainda muito velho, mas já tenho os anos suficientes na igreja para ver que isto é verdade. Nós já organizámos viagens missionárias, nós temos amigos que já vieram connosco, pregaram, fizeram grandes coisas por Deus, pregaram sermões espetaculares, tinham planos de ir para escolas missionárias, de ser missionários, de fazer grandes coisas para Deus. Mas depois o tempo passou e as notícias chegam até nós. Aquela pessoa não está na igreja. O quê? Tens a certeza que estamos a falar da mesma pessoa? Sim, estamos a falar da mesma pessoa. E o que é que aconteceu? Lá está. A pessoa encontrou alguém. Um filisteu. Uma moabita. E a pessoa foi atrás disso, foi enredado e já não anda mais connosco. Ou também, amigos, deixem-me trazer isto mais cá para perto de casa. Nós sabemos que nos dias que correm, ter o nome Adventista do Sétimo Dia já não quer dizer tudo. Deixem-me explicar. O facto de ser Adventista do Sétimo Dia e o rapaz ou a menina ser Adventista do Sétimo Dia também, não quer dizer que vocês estejam em julgo igual. Porque muitas vezes, quando tu vais conhecer aquela pessoa de perto, tu vês que aquela pessoa, afinal, não crê no espírito de profecia, ou aquela pessoa não tem os ideais de educação que tu lês e que tu acreditas. Aquela pessoa não tem a espiritualidade, ou não se interessa pela espiritualidade. Lembrem-se que Esaú era um israelita, era da descendência de Abraão, mas ele, o que é que ele fez com a sua primogenitura? Ele desprezou. Por isso, amigos, nós temos de estar em julgo igual com alguém que abraça, que ama a primogenitura, a identidade que Deus nos deu. Amém? Sim, mas queres falar? Sim, podes falar. Eu acho que isto não está nos slides. Se quiseres falar. Tens aí. Ok. Mais uma vez, peço desculpa pela minha voz. Não é fácil ter que falar assim, mas orem por mim. Queria falar com vocês de algo muito importante, mesmo quando já está num relacionamento, que são os tais red flags, ou sinais de aviso, bandeiras vermelhas, como queiram chamar, para sair de um relacionamento. E que são mesmo muito importantes.
queria perguntar-vos quantos de vocês, por acaso, não conhecem a história do Titanic? Imagino que toda a gente conheça. Será que alguém aqui não conhece a história do Titanic? Pronto. Então, imagino que quase todos conheçam. Sabiam que o Titanic, antes de bater contra o iceberg, que o comandante de bordo recebeu vários avisos antes de atravessar aquela zona gelada e eles completamente ignoraram esses sinais. E tanto foi que cerca de 15 mil pessoas morreram naquela água gelada. Podia tão bem ter sido evitado se eles tivessem ouvido esses sinais de aviso, de alerta, em que eles não deviam passar por ali. E eu quero-vos falar de alguns sinais de alerta, de aviso também, para um relacionamento em que é melhor não avançar. Nem sequer pensar em ir para o casamento quando há estes sinais de alerta. Não sei se alguém conhece este livro, The 10 Commandments of Dating, 10 Mandamentos do Namoro. Conheces? Boa, também conheces. Já o leram? Já leram algumas partes? Não? Só a contracapa. Recomendo este livro. Também outros, temos livros muito bons, o Namoro Completo e outros livros de Ellen White, Cartas para Jovens Namorados, Bíblia, Espírito de Profecia, é tudo muito bom. Mas aqui fala nos 10 Mandamentos do Namoro e tem um capítulo que fala nestes red flags, os sinais de alerta. Eu vou apenas citar, porque já não temos muito tempo, mas depois no próxima hora, em que estivermos juntos, podemos explorar melhor este assunto e anotem as vossas questões para podermos ir mais profundamente nisso. Então, os autores deste livro mencionam estes 7 sinais de alerta em que se está num relacionamento é melhor parar. E se estão a pensar em ir para um relacionamento, é melhor nem dar o passo. Então, um dos sinais de alerta é o abuso, seja de que maneira for. Abuso físico, verbal, sexual, mental ou emocional. Há várias formas de abuso. Pode ser falar mal, desrespeitar, pode ser físico, verbal, acho que é claro, emocional, tudo isto. É um sinal de alerta para sair do relacionamento ou nem sequer entrar nele. Porque se a pessoa vai vos tratar assim, em namoro ou como amizade, no futuro, imaginem estar casado com uma pessoa assim a vida toda, sendo abusada física, emocional, sexualmente, vai ser um inferno. Outro sinal de aviso: vícios, pornografia, álcool, sexo, drogas, seja o que for. Até há outros vícios. Pode ser o vício do desporto, dos carros, seja o que for. Pensem só, uma pessoa que tenha um vício, não é fácil a pessoa decidir, ok, já não vou mais fazer isto. O vício está tão intrínseco na pessoa que é preciso muita ajuda, muita oração para a pessoa se livrar dele. E a pessoa que tem um vício, se vai ter alguém entrar num relacionamento com uma pessoa que tenha um vício, a quem é que ela vai dar mais atenção? Ao companheiro ou ao vício? O vício estará muito, muito presente na mente da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem esse vício vai sempre estar a recorrer mais ao vício e o companheiro vai ficar de lado. Infidelidade é outro sinal de alerta. Seja qual seja o mínimo sinal de infidelidade, seja um olhar ou um comentário em que está-se com a pessoa e ela está a olhar, olha aquela moça tão bonita, ou pronto, qualquer coisa. É bom avaliar bem tudo antes. Infidelidade, qualquer que seja o sinal de infidelidade, deve-se deixar o relacionamento. Irresponsabilidade e imaturidade. Quando se entra no casamento, por exemplo, quando nós casamos, eu não casei para ser a mãe dele. Ele não casou para ser o meu pai. E quando escolhem quando decidem entrar no relacionamento, devem avaliar isso. Será que a jovem, o jovem, é maduro o suficiente para termos um relacionamento saudável? Ou ele vai querer que eu seja a mãe dele, que eu lhe faça tudo como a mãe fazia? Ou ele vai tomar conta de mim no sentido do meu protetor?
Especialmente o homem, o líder da casa, o chefe da casa, é importante ele ter a responsabilidade, a maturidade. Eu assumo a liderança da casa, eu assumo a parte financeira também, que é muito importante. Ter a visão daquilo que vai ser no futuro, o casal. Maturidade e responsabilidade é muito importante. Outro sinal de alerta é a bagagem emocional. Com certeza que todos nós podemos ter algumas marcas emocionais do passado. É possível, os nossos pais também não eram perfeitos. Muitas vezes lutamos com coisas emocionais, mas o problema é quando há pessoas que não têm isso resolvido ou não querem sequer assumir ou resolver esse problema. E muitas vezes deparam-se no relacionamento com lutas e com a bagagem emocional da outra pessoa que não é saudável. Outro sinal de alerta. Afastamento dos outros, quando o casal começa a deixar de ir à igreja, à escola, deixar de estar com os amigos. Sou uma pessoa melhor ou pior com este companheiro? É uma questão que devemos nos colocar. E outro sinal de alerta é a negação de tudo isto que eu disse, de todos estes sinais de alerta. Se vocês num relacionamento falam sobre estes, ou veem estes sinais de alerta, se a pessoa nega tudo isto e diz, não, eu amo a pessoa, eu gosto da pessoa, se calhar até é apenas paixão, é um sinal de alerta para terminar. A negação é outro sinal de alerta. Então, amigos, nós vamos continuar dentro de breves minutos, separando-nos de rapazes para um lado, moças para o outro, mas gostaria de perguntar, quantos de vocês aprenderam algo esta sessão? Amém? E quantos de vocês gostariam de pôr em prática o que aprenderam? Amém? Vamos fazer uma breve oração. Ó Pai do céu, obrigado, Senhor, pelos teus ensinos, obrigado pelo teu desejo que nós possamos ter vida abundante. Te pedimos, ó Pai, que sejas com cada um dos que aqui estão ouvindo esta apresentação, por aqueles que estão escutando a gravação também. Possas ajudar, Senhor, dar sabedoria do céu para cada um fazer as melhores decisões que honram o teu nome, decisões que são segundo a tua vontade. Fica connosco o resto deste dia, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém.